vocês que nos assistem, estamos ao vivo. Sister Silva, Sister Almeida, eu, Tom, Eldo Oliveira. A live de hoje será Quem Foi Lei. Será também especial. Vamos iniciar sempre cantando Sister Almeida e logo após nós iremos continuar. Agora com você, Sister. Vai ser em português, né? Vai ser em português. Foi em português. Gostaram da música? Obrigado, Sister Almeida. E, por favor, faça uma prática com a Sister Silva, porque tenho certeza que da próxima transferência, se você for transferida, tem alguém que tem que cantar. Ah, vocês vão cantar. Vou colocar vocês dois. Colocamos playback. Playback. Isso. Então, dessa vez estamos utilizando um novo aplicativo para transmissão. Olha como ficou chique. Quem foi Lei? Aí em cima da Sister Silva. Quem foi Lei? Vocês conhecem Lei? Profeta do livro de Mormon? E é exatamente sobre ele que hoje nós iremos falar. Gostaríamos da participação de todos vocês. E o que vocês sabem sobre Lei? Escreva aí nos comentários. Se tiver alguma pergunta sobre Lei, também pode perguntar, ok? Se não der tempo de responder, nós iremos responder depois. Iremos falar sobre a vida desse homem, desse grande homem que foi Lei. Lei, ele viveu lá em Jerusalém. Ele nasceu há mais ou menos 620 a.C., se eu não me engano. E ele teve vários filhos. O livro de Mormon não relata
né, não relata os nomes das filhas, mas ele só relata o nome dos filhos, né? Nefe, Lamã, Lemuel, mas não fala o nome de filhas. Mas ele teve filhas, provavelmente se casaram na época que partiram lá, saíram lá de Jerusalém. Interessante, Cícero, que eu estava estudando sobre Leí, aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa sobre Leí, quem foi ele, né? Primeiramente, gostaria de pegar aqui, de relatar algumas coisas que eu encontrei nas Escrituras e também estudando alguns discursos de autoridades gerais, que falou que Leí, ele teve muita influência, né, os seus filhos, principalmente Jacó, que nós podemos pegar o livro de Jacó e ver que ele falava e ele usava algumas palavras e alguns termos que seu pai Leí usava. É interessante como é importante, né, a gente ser um exemplo para os nossos filhos. Vocês, Cíceres, né, com certeza quando voltarem para casa, vocês irão vocês irão se casar, já dizer encontrar, né? Gabriel, tudo bem? Vocês irão se casar no tempo e continue sendo o exemplo dos fiéis, porque seus filhos irão seguir o mesmo exemplo como alguns dos filhos de Leí seguiram. E o exemplo dele foi Nefe, Jacó, né? E Jacó, ele fala muitas das palavras que Leí usava, Jacó usava em seus discursos. E eu achei interessante, né, isso sobre Leí, né? Primeiramente, o primeiro ponto que eu vi foi a influência que Leí, como pai, né, ele teve na vida de seus filhos, né, de Jacó. Outra coisa também que eu estava olhando aqui, né, nós sabemos que Leí, ele tinha também posses, porque quando o Senhor ordenou muitas posses, era bem de vida, porque é fácil, né, o Senhor dizer, olha, sai dessa terra, né, você não tem nada, só tem uma barraca de lona, e dizer, sai dessa terra, porque eu prometi uma terra de abundância, né, com mel, com tudo, sai dessa terra. Aí não tem nada, você sai para uma terra rica. Mas quando você tem posses, e Leí, ele não só tinha posses em Jerusalém, ali, né, em Jerusalém, mas também em lugares vizinhos ele tinha posses, porque até mesmo quando Lamã, Lemuel e Nefe foi buscar posses para tocar pelas placas, eles foram buscar fora de Jerusalém. Então, quando Leí, ele obedeceu ao Senhor, né, ele deixou tudo, todas as riquezas. E semana passada a gente falou, né, deixar as redes, né, acho que foi semana passada, deixar as redes, né, para seguir o Salvador. Então, muitas coisas interessantes eu encontrei sobre Leí. Não vou ficar falando direto sobre pontos aqui, que são vários pontos, e nós iremos falar, né, sobre vários pontos sobre a vida de Leí. Cícero, o que vocês acharam interessante sobre Leí, o estudo de vocês? Então, a gente sempre tem muito que aprender, né, na vida de profetas. Né? Por si só, os profetas têm muito conhecimento para nos passar, né? Montão. Revelação do próprio Senhor para nós. Né? Mas Leí, ele é interessante porque, como você estava dizendo, né, ele tem muitos pontos da vida dele que vale a pena a gente analisar. Então, ele vivia em Jerusalém, né, ele é descendente de José, portanto ele é hebreu, né, faz parte do povo escolhido do Senhor, né, fazia parte. E na época em que ele vivia ali em Jerusalém, a nação, né, ela estava novamente entrando em uma situação de iniquidade. Ou seja, eles já estavam desobedecendo aos mandamentos do Senhor novamente, já não estavam fazendo as coisas que o Senhor esperava que eles fizessem como filhos de Deus. Na época até do profeta Jeremias, de outros, exatamente, né, de outros profetas nessa época, né, que Leí ele viveu. E interessante que poderia até Nefe ter conhecido até Daniel, porque foi na época também. Exatamente. Interessante. Mas na época, né, contemporâneos ali, e eles estavam em iniquidade novamente, né? O que infelizmente sempre aconteceu. Então, Leí, ele tinha um olhar observador, né, das coisas. Então ele reparava que as pessoas elas estavam em iniquidade.
E ele via que aquilo estava errado, né? E a posição de Leí foi de buscar orientação do Senhor. Então, quando Leí busca orientação do Senhor para isso, né, para entender o porquê que aquilo estava acontecendo, o Senhor ele revela algumas coisas para ele, né? E uma das coisas que eu gosto é que Leí ele é um tipo de servo obediente. O Senhor pediu, ele fez, né? Ele simplesmente obedece. E se desse até a gente passaria, mas só que a gente está estudando a possibilidade de até passar partes dos vídeos. Semana passada teve um pequeno delay, mas lá na biblioteca, no YouTube, no canal da igreja, tem até os filmes, né, do livro de Mórmon, tem partes do livro de Mórmon lá, filmezinhos, vídeos interessantes, né, sobre, né, até a história de Leí. Exatamente. Então, ele dá muitos exemplos, né? Já tem algumas pessoas aqui que estão comentando coisas muito interessantes. Então, né? seria bom aí já pegar alguns... O irmão Cláudio Luiz, ele falou assim, qual foram as maiores dificuldades que Leí encontrou para ensinar seus filhos no Evangelho no deserto? Estou até com medo de fazer essas perguntas, ler as perguntas, porque se a gente não souber responder, né? Mas essa, as sisters sabem. Então, como nós estávamos comentando, então Leí, ele obedeceu ao Senhor, ele pregou aquele povo, né? E ele foi perseguido com aquilo. Então, o Senhor pediu para que ele saísse de Jerusalém. E como nós já dizemos, né? Ele tinha muitos bens, ele era muito homem de posses. E ele deixou tudo aquilo que fosse distrair. E isso não foi difícil para ele, né? Deixar essas coisas, né? Mas para Lamã e Lemuel, era uma coisa difícil. Né? Deixar o ouro e a prata, a posse, a vida que eles tinham, que era uma vida boa, né? Uma vida boa, difícil para Lamã e Lemuel. Eles não entendiam como eram feitas as coisas da maneira do Senhor. Exatamente. É aquela coisa, né? Qual é o tipo de apego que você tem, né? Como a gente falou no semana passada. Exatamente. A semana passada, foi semana passada? Tudo é semana passada, né? Semana passada foi muito bom. Foi ótimo. Tesouros do céu, né? Juntar tesouros nos céus e não na terra. Exatamente. Então, os tesouros de Leí eram os dos céus. Então, o que o Senhor quisesse que ele fizesse, ele faria. Lamã e Lemuel não, né? Eram tesouros da terra. Eles se importavam muito com as coisas que eles possuíam. E para vocês e nós entendermos, né? Como a sister falou, na época que Leí morava, viveu, na verdade, foi na época do profeta Jeremias, até Daniel. Eu lendo alguns discursos, né, e alguns historiadores, professores da Universidade de BYU, falou que provavelmente Nefe conheceu Daniel, Daniel conheceu Nefe, eram jovens, né, Daniel não foi levado, né, para outras terras, e Leí, né, por ser um profeta, né, ele pregava ao povo que Jerusalém iria ser destruída, né? Outros profetas também pregavam isso, né? Pregavam a mesma coisa. E como sempre é corriqueiro nas escrituras, eles não ouvem, né, a voz do profeta até que o Senhor ordenou Leí partisse de Jerusalém. Aí o irmão Cláudio foi e perguntou o que foi mais difícil. Quais maiores dificuldades de Leí encontrou para ensinar os filhos no Evangelho no deserto? Aham. Entendi. É com vocês. Então, eu acho que existiam algumas dificuldades, né, para Leí, para que seus filhos eles se mantessem, porque imagina, né, você ter sua família e você morar em um lugar confortável, né, onde eles tenham tudo que eles precisam. Às vezes já é difícil, né, ensinar para criança, para adolescente um princípio, né? Imagina na dificuldade, né? Imagina quantas vezes talvez eles não estiveram ali em momentos difíceis e perguntar, será que Deus realmente me ama? Por que ele deixa passar por coisas tão difíceis? Por que a gente está aqui sozinho? Por que só a nossa família teve que vir? Né? Então, perguntas frequentes como essas que tinham. E a gente vê na história de que realmente talvez não tenha sido fácil, né? Porque Leí tinha 2 filhos que eles constantemente reclamavam e murmuravam de toda aquela situação. Imaginem a tristeza que foi para Leí, né, e sua esposa Saria, a tristeza
que eles ensinavam o Evangelho e os seus filhos, né, não obedeciam, né? Uma das coisas que eu mais gosto, né, de Leí é porque ele recebia muitas revelações por meio de sonhos. Então, quando ele dormiu, o Senhor revelou para ele através de um sonho que ele deveria sair de Jerusalém, porque Jerusalém deveria ser destruída. Então, ele viajou, né, pelo deserto durante o espaço de 3 dias. E aí, quando ele chegou perto de um vale, ele armou a tenda, construiu um altar de pedras e rendeu graças ao Senhor. Então, Leí, além dele ser diligente, ele era muito obediente e grato às coisas que o Senhor Era rápido em fazia. fazer o que era certo, né? Sim. E voltando, né, com certeza Leí teve dificuldades como cada pai e mãe tem de ensinar os seus filhos. Nós podemos ensinar a vida toda. Nós iremos ensinar os filhos, né, em que fonte procurar a remissão dos seus pecados. Mas vai chegar uma certa idade que eles vão escolher por si só. Mas enquanto eles moram conosco, né, é como se fosse não tivesse livre-arbítrio. Tem que fazer o que é certo. Né? Está na casa dos pais, né? Leí e Saria com certeza ensinaram bem os seus filhos. Mas chega uma época em que é com eles mesmos, né? Os conselhos foram dados. E a tristeza que Saria e Leí com certeza tiveram, né, pelas escolhas erradas que Lamã e Lemuel. Mas também a alegria que ele teve, né, por ouvir Nefe, ele dizendo, eu irei e cumprirei. A alegria que ele teve por São José, Nefe, né, ele teve muita alegria. Teve tristezas, claro, pelas escolhas dos filhos de Lamã e Lemuel escolheram o que é errado, mas teve muita alegria. É como em cada lar, né, tem as dificuldades, tem as alegrias, tem as tristezas, e eles encontraram com certeza dificuldade nessa questão, né, dos filhos obedecer, né, por completo. O irmão Henrique Correia Santos, É o bispo. ele fez uma pergunta bem interessante, né? O Ele bispo. gostaria de saber por que, mesmo vendo o anjo, Lamã e Lemuel não se converteram. Essa é boa, essa é boa. Falar isso eu espero que eu não esqueça também, que eu queria falar um pontinho sobre isso. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente vê muito, né? Em muitos Anjo? lugares. Anjos também, né? Os anjos, Anjos talvez da não terra, são né? aqueles que vêm do céu da Isso. terra, mas existem Mas muitos vem do anjos, céu. né? Na Isso. terra. Isso. Mas assim, às vezes a pessoa, a gente escuta muitas pessoas dizendo que querem um sinal para acreditar que a igreja é verdadeira, querem um sinal para acreditar que o livro de Mormon é verdadeiro, querem um sinal, tudo elas querem um sinal, né? E o sinal, a maioria das vezes, já foram dados. Exatamente. O sinal já foi dado, né? O Espírito Santo... ele- Só das missionárias entrar na sua casa, entrar em contato, esse é o sinal. O Senhor, ele espera que a pessoa reconheça, né? Mas, assim, isso é uma prova de que, às vezes, nós não sabemos reconhecer, né, os sinais que Deus dá. Porque eles tiveram muitos sinais para crer, né? Mas, com a sua misericórdia, o Salvador ainda permitiu que eles vissem um anjo. E a grande questão de Lamã e Lemuel é que eles eram duros de coração. Então, não importavam. Eles podiam ver um anjo, eles podiam ver até Cristo, né? E eles iam continuar sendo duros de coração, porque a fé é quando a gente age, quando a gente escolhe agir. E eles não queriam tomar ação, eles não queriam fazer o que era requerido A deles. gente está ganhando coração. Ah, que bom, fico feliz, olha. Então, bispo, acho que respondendo a sua pergunta, se uma pessoa é dura de coração, se ela não está disposta a fazer sacrifícios pelo Senhor, se ela não está disposta a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, acima dos próprios egoísmos e desejos, pode aparecer um anjo ou o próprio Jesus Cristo e ela não vai se converter, infelizmente. O próprio Jesus Cristo também teve que aparecer, né, para as pessoas crerem, ele teve que mostrar as marcas. Verdade. E mesmo assim, muitas pessoas não seguiram, né? E adicionando a resposta, se ela permitir, a Sister Almeida, quando ela falou duro de coração, né, duro de coração, eu estava estudando sobre o Espírito Santo, tem um discurso também de uns 70, autoridade geral, ele diz que é diferente, né, quando o Espírito está no coração e o Espírito dentro do coração.
né? Muitas pessoas vão endurecer o coração. O Espírito está no coração, mas mesmo assim muitas pessoas irão endurecer o coração. Então, se elas permitirem, ainda elas têm que permitir abrir o coração para que o Espírito entre. Né? É interessante essa analogia dessa autoridade. Então, mas por quê? A pessoa sentiu o Espírito, né? Sentiu o Espírito, mas mesmo assim não acreditou, não quis seguir, ou não quis ser batizado, não quis, né, seguir o Salvador. Mas por quê? Ela sentiu o Espírito, mas só que ela não deixou que o Espírito penetrasse no coração, ficasse no coração. Ela só sentiu naquele momento, né? E eu acredito que o que acontecia com o Lamã e Lemuel. Ele sentia o Espírito, mas quando aquele momento passava, eles esqueciam, né? E faziam o que faziam. Exatamente, eles não colocavam em prática. Inclusive, tem uma das partes que a gente vai abordar, né? Sobre uma das visões que Leí teve, acredito que é a mais importante, né? A árvore da vida, né? O Milton falou sobre a gente comentar, eu achei não tem nem como falar sobre Leí e não falar, né, sobre essa visão, né? Então, existem algumas coisas nessa visão, né? Leí, ele foi um grande profeta, né? Na verdade, Leí, ele tem impacto na vida de cada pessoa nessa terra hoje. Então, porque ele começa, né? Ele obedece ao Senhor, ele vai sendo guiado até que chega à Terra Prometida, e ali ele começa a história daquele povo. Aquelas 116 páginas que foi o livro de Leí, né? As 116 páginas que foram perdidas. A gente ia ter o livro de Leí, né? Exatamente. Mas, mesmo assim, não tendo o livro de Leí, as 116 páginas, nós temos muita coisa sobre ele, né? Muita coisa que ele foi profeta, foi pai, ele guardava os registros, né? Ele foi um homem visionário, eu estava lendo aqui, ele era muita coisa, né? Por isso que o filho dele também seguia os mesmos passos do pai, né? Exatamente. E aí, por ser uma pessoa tão incrível, assim, tão preparada, né? Gosto dessa palavra preparada. Ele recebeu essa visão, né? O Senhor concedeu a ele essa visão tão valiosa que é a árvore da vida. Então tem muitas coisas que acontecem, né, nessa visão. E ele começa dizendo que ele se via em um deserto escuro e triste, né? Mas que um anjo apareceu para que guiasse ele, né? E ele também rogou ao Senhor pela misericórdia. Quando ele faz isso, né, ele está ali naquele deserto escuro e triste, que muitas vezes esse deserto simboliza as nossas provações, as nossas dificuldades, né? Nossos pecados, talvez. Tudo isso aquele deserto escuro e triste simboliza. Então, quando ele se sente daquele jeito, ele clama pela misericórdia do Senhor, o Senhor ele mostra para ele a visão de uma árvore, né, brilhante. E ele decide ir até essa árvore. Né? Então, ali aquela árvore, ela tem um fruto, né? Mas para que ele chegue até aquele fruto, ele tem que percorrer um caminho estreito e apertado. E ele tem que se apegar a uma barra de ferro. Você falando aí, e eu imaginando eu lá, no sonho e no dia a dia, na nossa vida, né? Com certeza podemos fazer essa comparação. Continue aí, eu imaginando aqui. Então, ele se apega a essa barra de ferro, né? O Evangelho de Cristo é essa barra de ferro. Né? As Escrituras são essa barra de ferro. Os profetas vivos, existe um profeta vivo hoje, ele é essa barra de ferro. Quando a gente se apega aos ensinamentos deles, a gente consegue chegar a essa árvore. Né? E ele descreve que quando ele chega, ele vê um fruto, né? E ele come, e que esse fruto ele era mais desejável do que qualquer outra coisa, né? Que fez ele muito feliz. E ele desejou que outras pessoas fossem tão felizes como ele era, e essas pessoas eram sua família. Então, esse fruto ele simboliza o amor de Cristo, sua expiação. Quando a gente participa da expiação do Salvador, Jesus Cristo, quando a gente se apega à barra de ferro, passa pela névoa de escuridão, né, que ele também descreve que existe, a gente consegue partilhar do amor de Cristo, né, e sermos limpos. E uma das coisas que eu acho interessante em tudo isso é que ele relata esse sonho para seus filhos. Então, imagina como pai a tristeza que ele não teve em olhar para Lamã e Lemuel, que não quiseram provar daquele fruto, e dizer para eles: olha, eu temo excessivamente por vocês. Mas como que você se sentiria
irmão Thompson. Não, é isso que eu... Não. Sim, né? Sim, eu já estava imaginando eu ensinando para os meus filhos e parte deles não acreditar nas palavras do pai, né? E olha que ele era um exemplo de pai, né? Chamado também pai das nações. Que imagine que ele saiu de Jerusalém, teve um novo recomeço, teve um novo começo, e por causa dele muitas gerações e gerações, imagine, pai das nações também. Agora imagine, ele sempre escolheu o que é certo e os filhos, eles, né, não seguiam o mesmo caminho do pai. Eu, como pai, ficaria muito triste e acredito que tinha noites que chorava, né? Não só ele, mas eu acredito que a mãe sente mais, né? Sente mais. As escrituras, se formos analisar, vai descrever isso, né? Que Leí ficava triste, a sua esposa ficava triste, claro que eram seus filhos, né? Eu particularmente queria que o meu filho também participasse do Evangelho, como hoje, né, é uma bênção ter os meus filhos participando do Evangelho, né? Eles são crianças, então essa é a oportunidade de ensinar aos meus filhos que o Evangelho, que é a escolha certa, né? Infelizmente, Lamã e Lemuel, né, foram ensinados porque Leí sempre foi um homem temente a Deus e ensinou os filhos desde pequeno, né, a ser temente a Deus. Leí sempre foi temente a Deus. Mas chegou um momento que Lamã e Lemuel, na fase, né, onde eles que têm que escolher, né? Eles têm que escolher. Foi ensinado a fazer o que é certo. Uma das coisas que eu gosto, né, eu estava estudando um pouco as histórias da Bíblia, do livro de Mormon, e sempre que o Senhor ele levanta um profeta, ele escolhe alguém que vai representar aquilo que ele vai fazer. Então, todos os profetas, né, eles são uma representação, um protótipo daquilo que Cristo ele vai fazer ou daquilo que ele representa. E Leí, ele não é diferente, né, porque Leí, como o irmão Tom disse, ele sempre foi um homem temente a Deus, sempre buscou fazer o que era certo. E a decisão dele de seguir o Senhor e partir para o deserto, né, não foi só uma coisa que ele fez só por obedecer ao Senhor, mas porque ele entendia que a vontade de Deus era para o bem da posteridade dele. Então, imagina só se ele tivesse ficado naquele lugar iníquo, criando seus filhos. Eles poderiam se perder na iniquidade ali. Ele ia ficar lá em Jerusalém. Se não fosse ele, seria outra pessoa, né? Mas, por causa dele, muitas gerações, né, de pessoas temente a Deus, né? Os nefitas, né? Depois que ele morreu, Nef continuou, né? Então, imaginando por esse lado, né? Ele realmente é o pai de nações e por causa dele muitos foram abençoados até hoje, né? Exatamente. E ele representou isso, né? Ele foi um libertador, como Cristo, né? Cristo ele veio para libertar, para redimir. E ele foi para a sua nação e para nós, ele foi um libertador, né? E ele fez tudo por amor aos outros, sempre a Deus e sua família. A idade dele, né? Imagine, já era de idade, né? Não quero dizer, eu vi aqui, mas esqueci mais ou menos quantos anos ele tinha, né? Quando ele teve, quer dizer, quando nessa época, né? Eu não me recordo, mas, né? Ele sentia muito pesar, sentia muito triste quando seus filhos não acreditavam nele, né? Mas é interessante, viu, sisters? Quando o Senhor ordenou, ele prontamente fez. E o filho, Nef, seguindo o mesmo exemplo do pai, né? Interessante. Vou falar para o Thomas, para a Sarinha, para o Pedrinho e para a Alice, né? Que quando o papai e a mamãe disser algo, tem que fazer prontamente. Isso mesmo. Ele realmente ele foi um grande exemplo, né? Como Cristo, né? Quando o Senhor ele ofereceu o seu plano, quando Deus ofereceu o seu plano, Cristo prontamente disse: eu vou fazer esse sacrifício, eu vou redimi-los. E ele veio prontamente e fez, né? E nos libertou.
Então eu sou muito grata a Lei por todas as coisas que ele fez e todos os ensinamentos, né? Mas eu sou grata a Lei por uma coisa em especial, né? Porque se Lei ele tivesse decidido em algum momento, com o seu livre-arbítrio, não obedecer mais os mandamentos de Deus, ele não seria digno de receber visões e nos orientar. Então eu sou grata às pessoas quando elas guardam os mandamentos do Senhor e elas se tornam instrumentos nas mãos deles. Pense se todos os profetas que já existiram tivessem desobedecido. Não se permanecessem firmes na fé, não iriam ter revelações, né? Visões, né? Olha, falando em visões e revelações, o nosso profeta Russell Nelson, né? Com certeza ele recebeu revelações do que iria acontecer. Algum tempinho atrás, já estávamos sendo preparados, né, para esse tempo. Como? Teve vários discursos de pregar o evangelho nas redes sociais, teve sobre ministração, teve o que mais? Teve diversas coisas, né? Teve também a redução do tempo das reuniões. Do tempo das reuniões, o vem e segue-me. Fazer as reuniões se tornarem algo mais no lar do que na própria igreja. Então, ensinar nós sermos autossuficientes, se tornar autossuficientes. Exatamente. Então, essas foram revelações e visões que o profeta de Deus teve e passou para toda a igreja. E, de repente, veio a pandemia, né? E já tínhamos tido já as instruções como seguir. Porque a igreja são os membros, né? Então, nós devemos viver o evangelho no nosso lar. Sim, aí, sisters, aqui são várias anotações que eu imprimi e vários tópicos de quem era Leí. Aí tem Leí era um homem de família, né? Leí ensinava, era um pai amoroso, ensinava os seus filhos, se preocupava com os filhos, né? Era um excelente esposo. As sisters já falaram que ele obedecia prontamente quando o Senhor ordenava, ele fazia, né? E é interessante, viver naquela época, né? Não era fácil, né? Não era fácil viver naquela época de incertezas. Vem os inimigos, a tribo inimiga, o povo inimigo vem invadir a Jerusalém, né? E matar muitos por espada, né? Então, era muito incerto viver naquela época. Mas Leí, por viver o evangelho e por ser fiel, ele era muito abençoado. Por isso que ele tinha muitas posses. A maior riqueza que ele tinha era a sua família, logicamente. Mas ele foi muito abençoado naquela época porque ele era um homem fiel, temente a Deus e guardava os mandamentos, né? E eu não canso de dizer, Nef seguiu os passos de seu pai, Leí. Então, eu acredito que já nesses 40 minutos falamos muito sobre Leí, né? E eu tenho certeza que vocês também sabem a respeito sobre Leí. Continue fazendo perguntas ou comentando, né? Quem você acha, quem foi Leí, para você, quem Leí ele se tornou na sua vida. Outra coisa também, eu gostaria de ler, deixa eu ver, abra aí, Sister of Zion. Não, você quer que eu abra Segundo Nef, capítulo 1, versículo 8. Eu acho que é esse. Você quer ler? Isso que eu leio? Pode ler. E eis que é prudente que esta terra não chegue ainda ao conhecimento de outras nações, pois eis que muitas nações ocupariam totalmente a terra, de modo que não haveria lugar para uma herança. Continuando no 1, quer dizer, no 5, leia o 5, por favor, o 5 e o 15. O 5 e o 15, os versículos 5 e 15. Mas disse ele, não obstante nossas aflições, recebemos uma terra de promissão, uma terra escolhida acima de todas as outras,
uma terra que, segundo o convênio que o Senhor fez comigo, será uma terra para a herança de minha posteridade. Sim, o Senhor concedeu esta terra por convênio a mim e a meus filhos para sempre, e também a todos os que foram tirados de outros países pela mão do Senhor. Na época que Leí morava em Jerusalém, né, claro que era o lugar onde eles cresceram, né, criaram os filhos, era a terra que eles deveriam estar. Né? Foi ali que ele instruiu e pregou o evangelho para as pessoas. Foi em Jerusalém. Foi ali onde ele se tornou rico, foi ali onde ele cresceu os filhos, ensinou os filhos, né, se casou. Foi ali onde ele deveria estar. Né? E quando ele fez tudo o que o Senhor ordenou, o Senhor, agora é a hora dele sair, né, para preservar a família. Por quê? Será que Lamã e Lemuel era tão mal assim naquela época? Porque se ele fosse tão mal assim, eu acredito que Lamã e Lemuel, ele nem ia para Jerusalém. Quer dizer, ele não sairia, né? E não viria para a Terra Prometida, que a Terra Prometida é aqui onde a gente habita, né? No continente americano. Então, há certos momentos, né, das histórias da vida, Lamã e Lemuel seguiam, mas eles esqueciam, né, e se rebelavam, né? Sempre era assim. E o Senhor havia prometido, Leí já sabia, já tinha essa visão, já tinha recebido essa visão, que certo momento da vida eles tinham que partir de Jerusalém, né? Então, essa terra foi de herança, né? Foi prometida para a família de Leí, né? Pela obediência de Leí. Eu achei interessante essa parte, essas escrituras. Sempre quando a gente lê algo nas escrituras, a gente sempre tem que tentar buscar esses ensinamentos de como pode ser aplicado para a nossa vida. Uma das coisas que eu admiro muito em Leí, porque como missionário, a obediência é uma coisa muito importante para a gente. Porque quando somos obedientes, nós recebemos bênçãos. Então, para Leí não foi fácil, mas ele sempre seguiu uma das primeiras leis do céu, na obediência. Por isso que ele sempre foi abençoado, mesmo tendo as dificuldades. É verdade. A gente sempre precisa colocar as histórias das escrituras na nossa vida, né? Então, um dos desafios, né, que a gente tem, uma das nossas metas na missão, são ler o livro de Mórmon e aplicar os desafios, né, que eles passavam conosco na missão. Pensar que você ia dizer que era para ler o livro de Mórmon umas 20 vezes. Não, eu posso tentar, né? Mas uma das coisas que eu imaginei, né, que pode nos ajudar, todas as pessoas que estão assistindo, né, é analisar a fé dessas pessoas. É exatamente a nova enquete das missionárias, analisando a fé, né? Analisando a fé. Então, todas as vezes que nós falarmos sobre um personagem, né, das escrituras, sobre um profeta, enfim, a gente vai analisar a fé dessa pessoa e a gente vai entender o que fazia com que essa fé fosse tão poderosa e aplicar elas em nossa semana. Então, é um desafio nosso, das missionárias e do irmão Tom, nosso querido missionário, para todos vocês, tá bom? Então, o desafio é que vocês possam analisar conosco e aplicar durante a semana, e na próxima vocês vão comentar o que aconteceu. Então, a gente vai entender o que fazia da fé de Leí ser tão forte. Então, estudando um pouco sobre ele, a gente percebeu que ele era um homem de muita posse, ele tinha né, o que nós diríamos hoje muito dinheiro, ele era muito rico. A vida inteira dele ele morava em Jerusalém, né? Então ele estava habituado com aquele lugar, com os costumes, a cultura. Também quando o Senhor requeriu que ele saísse do deserto, ele já tinha a idade avançada, né? Ele já não era tão jovem quanto o neto, quanto seus filhos, o que ia exigir dele um esforço muito grande, um esforço físico e mental para lidar com os desafios. Mas para Leí, a ordem do Senhor era mais importante do que qualquer desafio que ele ia enfrentar. Então ele deixou tudo e ele seguiu com a sua família. Então, o que fazia com que a fé de Leí fosse tão poderosa era a ação. E se a gente parar para pensar, é exatamente isso que faz a fé de alguém ser poderosa. Hebreus 11 explica, né, que pela fé muitas coisas foram feitas, né? Então muitos servos de Deus agiram pela fé. Então se nós agirmos, né, então o que o Senhor pede de nós como servos dele?
ele pede que a gente se arrependa, que a gente tome atitudes, que a gente seja batizado, que a gente conserve o Espírito Santo em nossa vida. Vendo esse ponto, né, continuando analisando a fé, não vou ver, estava com tentação de ver as anotações aqui da Cícera, mas não vou ver, né? Mas o que fez com que Leí, né, tivesse tanta fé? Tantas atribuições que ele tinha, né, tributos de Cristo ele tinha, e um deles que diz aqui que ele guardava os registros. Ele tinha as escrituras. Então, se ele tinha as escrituras, ele fazia o que com as escrituras? Né? Ele lia as escrituras. Era isso que aumentava a fé dele, né, no Senhor. Uma das coisas que ele fazia era guardar os registros, né? Aí eu fiquei também imaginando os nossos registros também, né? Que certa vez, na minha adolescência, era no diário. Aí depois passou para semanário, aí mesário. Nem fala. Aí fica uma vez por ano, né? Mas com a tecnologia a gente pode tirar uma foto. E falando nisso, o Thomas e a Sara, até hoje eu vou cobrar deles. Eles tiram uma foto, eu peço para eles postarem uma foto lá no aplicativo do diário que tem, Viver o Evangelho. Eu esqueci o nome do aplicativo. Que eles escrevem o que fez no dia e uma foto. Né? Agora eles estão com a história de tirar uma foto fazendo careta e escrevendo lá, digitando, porque na conta da igreja não se perde. Né? Então eu acredito que o que fez né, Leí ter uma fé que ele teve, né, foi se apegar nas escrituras, né, o apego nas escrituras. Além do que você falou, que ele deixou tudo que ele tinha para seguir, né? Agora imagine, Cícera, não era de carro, nem de Uber, naquela época tinha Uber. Não. As distâncias que eles caminhavam e ele já de idade. Pelo deserto, né? Foram 3 dias a primeira viagem. Que torna a viagem muito mais cansativa, né? No deserto. E ainda mais com a idade que ele já apresentava ter. Realmente ele fez muita coisa. Cícera, eu tenho uma pergunta. Vai ter mais música? Pode ter. Pode ter. Vamos mais uma música para a gente finalizar. A gente tem 10 minutinhos. Vamos para a música aqui. Vocês gostariam... Se vocês quiser que eu cante, só sinalizar aí nos comentários que eu canto. Façam uma tag, gente, para que o irmão Tom possa cantar. Então, antes de cantar a música, eu quero que vocês respondam uma pergunta aqui nos comentários pra gente. Então, a pergunta é: como vocês têm demonstrado sua fé ao Senhor? Né? A gente aprendeu que Leí, ele demonstrava sua fé por agir, por fazer as coisas que o Senhor queria. Né? O irmão Tom também fez um ótimo comentário, mostrando que ele lia as escrituras, que as escrituras para ele eram algo muito importante. Então, para você, como você demonstra sua fé ao Senhor hoje? Então agora a gente vai cantar e depois... A gente não. Falaram aqui pro irmão Tom não cantar. Só sei que a gente está recebendo um montão de coração aí, de curtida. Muito obrigada, gente. E ajude, né? Ajude a chegar em mais e mais pessoas. E cada vez mais a gente vai modernizando aqui, ó. Tem até a figurinha de Leí já na live, que chique, né? Cada dia vai ficando mais profissional, né? Muito bem. Não tinha um microfone, agora tem um microfone. E assim vai. Então tá bom. Então a música que eu vou cantar agora é Paz em Cristo. E essa é uma música muito linda. Já aumentou o número de pessoas assistindo só porque você vai cantar. Olha. Será que se eu falar se eu vou cantar vai aumentar? Olha, eu acho que você pode exercer sua fé no Senhor cantando na próxima vez. O que você acha desse convite? E se você não tentar, você nunca vai descobrir. Quando a tarde cai, não consigo ver. Quando tudo se desfaz, a quem recorrer?
bem, sister. Bem, voltando a Lei, para encerrarmos esta live, é muito triste, estamos encerrando, passou rápido. Para vocês, para nós, quem foi Lei? Resumindo minhas palavras, Lei foi um grande homem, profeta, vidente, revelador, foi um visionário, historiador, explorador. Realmente, esta semana eu aprendi muita coisa sobre Lei, né? Imagine Lei no dia a dia ensinando seus filhos, Lei recebendo revelações e conversando com o Senhor, sendo instruído, um homem temente a Deus, que ouviu os profetas e ele mesmo foi um profeta e teve, né, as bênçãos de ensinar o Evangelho aos seus filhos. E com certeza ele foi contente para os céus porque ele deixou seu filho, seu grande filho, Nef, que foi um grande homem, um homem valente, que seguiu todos os passos de seu pai Lei. Nef, ele reconhecia, né, o seu pai como sendo um grande homem. Como o próprio irmão Robson falou aqui, né? O próprio Nef fala que nasceu de bons pais, tendo sido ensinado nos mandamentos de Deus. E era um homem que não só tinha uma língua, né? Ele falava mais do que uma língua. Além da língua nativa, ele falava algo. Então, para mim, Lei é um espelho, um exemplo daquilo que eu posso me tornar e daquilo que eu posso ser. Para mim, Lei é um exemplo de fé absoluta, de fé verdadeira. Para mim, Lei é um exemplo de pai e um exemplo de amor ao próximo. Eu testifico de que a obediência às leis de Deus é o único caminho para que a gente possa voltar a viver com Ele. Eu testifico de que quando nós somos obedientes ao Senhor, de que quando nós cumprimos os chamados que Ele nos dá, de quando nós cumprimos suas ordens, como Lei fez prontamente, mas sem murmurar e sem reclamar, e sem ficar esperando bênçãos em troca, só mesmo por amor, nós somos ricamente abençoados. Eu sei que nós podemos nos tornar pessoas muito grandiosas. Sei que um dia nós poderemos ser perfeitos como Cristo é, mas a gente só alcança a perfeição quando a gente segue os mandamentos de Deus. Então, Lei para mim é um grande exemplo de tudo que eu posso ser e de tudo que eu quero me tornar. E eu sei que se nós fazemos isso, se nós nos sacrificamos pelo Evangelho, não importa qual seja o tamanho do sacrifício, a gente sempre precisa aprofundar os nossos sacrifícios ao Senhor. Nós sempre precisamos perguntar o que mais me falta, o que mais posso fazer por Ele. Então, Lei fazia isso. E se nós fazemos isso, nós somos abençoados. Então, para mim, Lei é um grande exemplo e eu quero guardar esse exemplo para toda a minha vida e eternidade. As sisters sugeriram falar sobre Lei, né? Muito interessante estudar sobre Lei, Sisters of Zion. E eu gostaria de saber, vocês têm uma sugestão de que personagem vocês gostariam de falar próxima semana? Se vocês tiverem, coloca aí nos comentários que personagem das Escrituras vocês gostariam que a gente comentasse, né? Semana que vem, né? Que a gente falasse, discutisse com vocês. Escreva aí nos comentários. Olha só, Lei era um homem educado, instruído. Tanta coisa encontrei sobre Lei. Muita coisa. Era um homem... Um papel muito grande de coisas. Mostra ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e isso foi nem metade. E ele era um homem instruído na língua dos egípcios, dos hebreus, né? Claro, um homem, como a gente falou, bem de vida, autossuficiente, né? Lei foi um homem, por isso, se a gente imaginava que Nef foi um homem poderoso, ele adquiriu tudo isso de seu pai, né? Foi um grande exemplo, né? Grande exemplo. Deixou grandes ensinamentos, não só para ele, mas para uma nação toda. Isso, para a nação toda. E estou muito feliz, a plaqueta da Cista brilhando, estou muito feliz, né? Por hoje não porque estamos encerrando, mas
estamos encerrando satisfeito com esse tema. Lei, um grande homem, né? Aprendem muito ao estudar sobre ele. Então, dá sugestões lá de que profeta, personagem das Escrituras. Tem Joseph Smith, José do Egito. O Gabriel não vale não. O Gabriel falou uma frase aí que, minha nossa, que eu não vou não falar aqui ao vivo. Vocês vão lá nos comentários da live ver o que o Gabriel, né, Beraldo, escreveu lá, viu? Vocês vêm lá e o que mais vocês gostaram na frase que ele escreveu. Então, Joseph Smith, José do Egito, tem mais? Vão comentando, tá bom? Sobre José do Egito, até a Cícero já tinha falado, né? Vamos falar sobre José do Egito, mas vão comentando, dando sugestões de que personagens das Escrituras que nós iremos analisar e estudar junto com vocês, e temos esse estudo juntos no próximo domingo, às 19 horas. Antes de darmos o bye-bye, nós teremos, quer dizer, eu e o Gabriel, né, o Gabriel Beraldo, que está participando muito aqui das lives, ele ama essa live, não sei porquê, mas tem uma live especial, né, Vida Missionária. Então nós iremos conhecer a vida missionária do irmão Gabriel Beraldo. Ele serviu missão em Porto Alegre Norte. Porto Alegre, né? Diferente, né? Eu falo Porto. Também é diferença de sotaque. Fala de novo. Porto. Até parece que está brincando, mas é verdade. Então, o irmão Gabriel fez missão no Rio Grande do Sul, né? Então, ele vai contar as experiências dele. Se você não conhece como é a vida missionária, vocês irão ter essa série de lives próximo domingo, 11 horas da manhã, né? Primeira série de várias com o Gabriel Beraldo, Vida Missionária. Se prepara, viu, Gabriel? Escreva aí para não esquecer que no próximo domingo, 11 da manhã, será com vocês. E será com você. Muito obrigado a todos pela participação. E no próximo domingo nós teremos novidades. Tchau, gente. Tchau. Bye, bye.